Fala pessoal, beleza, beleza? Professor Vitor de Andrade aqui na área, para a gente estar trabalhando um tema bastante importante aí na sua vida, que é o assunto chamado porcentagens, beleza? A gente vai trabalhar com a definição, com as formas que a porcentagem se apresenta para você, com cálculo de aumentos e descontos, tudo bem? Que é um assunto extremamente importante para você que vai fazer provas aí, não só institucionais do seu colégio, do seu cursinho, né? Mas também dos vestibulares. Tudo bem? Então, o Enem costuma muito trabalhar com a ideia de porcentagem. O próprio os vestibulares aí, Brasil afora, vestibular da UNB, UFG, FUVEST, tá? E algumas bancas de concurso público também amam esse assunto, como a Fundação Carlos Chagas, FCC, Fundação Getúlio Vargas, FGV, o próprio Sebrasp, CESP, Sebrasp, né? Então, costumam trabalhar demais com esse assunto aí, que é a porcentagem, beleza? Então, vem comigo aqui na tela. Vamos trabalhar então um pouquinho da teoria, né? Como é que funcionam os cálculos percentuais, aumentos e descontos, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vou botar o Wacom para vocês aqui, que é a nossa mesinha, e vem comigo. Olha só. Quando a gente estiver trabalhando com porcentagens, pessoal, você tem que se atentar à definição, né? Porcentagem. Porcentagem significa por 100, né? Então, essa é a ideia de que é toda razão cujo consequente ou denominador é igual a 100. Toda fração cujo denominador ele é 100. Por exemplo, se a gente escreve a razão 15 para 100, a gente está falando do 15%, beleza? 15%. 0,17 sobre 100, 0,17%. 118 sobre 100, 118%. 0,06 sobre 100, 0,006%, né? 1.324 sobre 100, 1.324%, beleza? O que acontece? Nem sempre nos exercícios uma porcentagem vai aparecer com um denominador 100, nem sempre. Mas você pode achar uma fração equivalente cujo denominador é 100. Por exemplo, ó, quando a porcentagem for aparecer para você em exercício, ela vai aparecer assim, ó. Você vai ter a forma, ó, forma fracionária de fração. Você vai ter a forma percentual, ou melhor, vamos colocar decimal, né? Decimal primeiro. A forma decimal, e em seguida a forma aqui, ó, percentual, que aparece o símbolo da porcentagem, tá? Então, beleza? Por exemplo, ó, aqui no caso, 15 sobre 100. 15 sobre 100 é a forma fracionária, forma decimal 0,15. Você está dividindo por 100, a vírgula desloca duas casinhas para a esquerda. E a forma percentual com o símbolo da porcentagem, 15%. Beleza? Só que às vezes você tem uma fração assim, ó. Vou te dar um exemplo aqui, ó. 1/5. 1/5. Pô, Vitinho, 1/5, velho. 1/5 não tem denominador 100, né? O que você faz? Você acha uma fraçãozinha equivalente cujo denominador é 100. Então, por exemplo, ó, do 5 para chegar no 100, você tem que multiplicar por 20. Então, se você multiplicar por 20 aqui, 20 sobre 100. 20 sobre 100. Agora sim, isso na forma decimal é 0,20, na forma percentual, 20%. Então, no final das contas, toda fração que você escrever, tá? Você pode transformar ela numa fração equivalente, cujo denominador é 100, mas caso não tenha frações múltiplos em si, basta você fazer a divisão. Por exemplo, 1/3. 1/3, eu não consigo encontrar uma fração equivalente cujo denominador aqui, ó, seja 100, porque 3 e 100 não são múltiplos um do outro. Então, não tem como eu fazer isso. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos lá. 1/3, no caso, a fração 1/3, você vem aqui e faz uma divisão. Ó. 1 dividido por 3. Olha lá. 1 não dá para dividir por 3, é menor. Você acrescenta um zero e a vírgula, certo? 3 vezes 3 dá 9, deixa resto 1. Acrescento um zero de novo, não precisa colocar outra vírgula.
3 vezes 3 vai dar 9, deixa resto 1. E aí vai dar uma dízima periódica. Então, veja que esse número aqui, ó, 1/3, né? A fraçãozinha 1/3, na sua forma decimal, é 0,33, 33, 33, na forma percentual, basta multiplicar por 100, né? Basta eu escrever por 100, 33,33%. Beleza? Então, toda porcentagem ela vai aparecer assim para vocês. Qualquer fração que você quiser fazer, basta você escrevê-la na forma decimal, pegar esse resultado, multiplicar por 100, que você já vai ter a forma percentual dele. Tudo bem? Ou ainda, achar uma fração equivalente cujo denominador é 100. Se você fizer isso, acabou. Os seus exercícios de porcentagem sempre vão aparecer nessas três maneiras. Beleza? Então, grava essas três formas aí, tá? Beleza, beleza, beleza? Vamos seguindo. Vamos lá. Como que é feito aí, pessoal, o cálculo de porcentagem, os cálculos percentuais? Aqui eu trouxe um exemplozinho para você, tá? A primeira maneira, olha lá, alguns métodos, né, práticos para a gente trabalhar. Calcular 30% de 240. Como que eu posso fazer calcular 30% de 240? Gente, a gente pode fazer a nossa querida regra de 3, né? A nossa querida regra de 3 simples. Olha lá, 240 está para 100%. 30% vai estar para quanto? X está para 30%, ou 30% está para X. Quanto é que vai ser? Tudo bem? E aí você faz uma regrinha de 3, ó. X vezes 100 dá 100x, certo? 240 vezes 30, certinho? O 100 está multiplicando o x, passa dividindo, né? 240 vezes 30 sobre 100. E aí eu posso cancelar os zeros, ó. Um zero daqui do 240 com esse zero do 100, um zero do 30 com outro zero do 100 aqui. E eu faço 24 vezes 3, né? 24 vezes 3, 72. Então, R$ 72,00, ele corresponde ao que? A 30% de R$ 240,00. Beleza? Esse é o jeito mais prático, é o jeito, né, que a maioria das pessoas fazem, né? Que é você resolver essa questãozinha, tá? Por uma regrinha de 3. Beleza? Então, esse é um jeito prático. Outra maneira de você fazer, vem aqui comigo. Segunda forma, você pode fazer o cálculo da parte pelo todo. Como assim? Olha só, veja bem. Você pega ali, ó. Vamos calcular 28% de 136. 28% de 136. Olha como é que a gente pode fazer. Por regra de 3, você acabou de ver, que é só você escrever que 136 está para 100%, 28% está para x. E você multiplica cruzado, né? 100 vezes x dá 100x. 36 vezes 28, está aqui, ó. 28 vezes 36, que vai dar 3.808. 100 está multiplicando, passa dividindo. 3.808 dividido por 100, né? Desloca a vírgula, duas casinhas para a esquerda, beleza? O resultado vai dar 38,08. Então, esse 38,08, ele é 28% de R$ 136,00. Fechou? Tranquilo, por regra de 3. Agora, se você quiser fazer como parte de um todo, basta você fazer o seguinte, ó. Você quer saber quanto que 28% é do total de 136. Então, você faz 28 vezes 136, ou seja, você pega a parte que você quer e multiplica pelo valor principal, beleza? No final, você divide por 100. Você divide por 100, tá? Que o resultado vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo. Vitinho, eu poderia ter feito isso no exemplo anterior, né? Aqui no exemplo anterior, 30% de 240? Poderia. Você poderia vir aqui e fazer assim, ó. 30 vezes, que é uma parte, né? 240. Olha lá. 30 vezes 240, 24 vezes 3 dá 72. Acrescenta esses dois zeros. E eu pego e divido tudo por 100. Quando eu divido por 100, olha lá, cancelo os zeros, 72. O mesmo resultado que a gente tinha encontrado anteriormente.
beleza? Então, você pode fazer ou por regra de 3 ou como parte de um todo, tudo bem? Fica a seu critério aí, tá? Beleza, beleza, beleza? Vamos seguindo, tá? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre aumentos e descontos, tá? Como que funciona um aumento de uma mercadoria ou um desconto de uma mercadoria? Vamos ver isso na prática. Vamos calcular aqui um aumento de 20% sobre 320, beleza? Então, como seria? O que seria, né? 20% sobre 320. Esse tipo de conta dá para você fazer de cabeça, tá? Pensa assim comigo. 10% de 320 corresponde a R$ 32, né? 10% de R$ 320 é R$ 32. Como eu quero 20%, né, de 320, vai ser o dobro disso. Então, o dobro disso aqui, 20% disso aqui seria R$ 64. Beleza? Então, eu pegaria o valor da mercadoria, que é 320, e, né, com esse aumento de 20%, que eu sei que é 64, 320 mais 64, 384. Pronto. Eu trabalhei a ideia do 10% de algo. E aí eu faço esse acréscimo. Fechou? Não é muito importante. Isso aqui é uma maneira interessante de calcular, né? Mas nem sempre a gente vai ter uns valores assim bonitinho, né? 320, um valor inteiro, né? Por exemplo, 10% de 500, né? 20% de 1.000, é um valor inteiro. Às vezes a gente tem que trabalhar com centavos, com quantias, né? Não muito agradáveis assim de ver, tudo bem? Tá? Então, o que a gente pode fazer? Essa é uma maneira, né? Trabalhar com 10% de alguma coisa e ver ali, no caso, a porcentagem equivalente. Ah, ele quer 20%, então ele está querendo o dobro. Então, se 10% de 320 é 32, 20% seria 64. Você faria um acréscimo. Tudo bem? Beleza? Uma outra maneira de calcular um aumento percentual, a gente é fazendo o seguinte, ó. Pensa comigo. Uma mercadoria, ela é 100%. Se ela tem um aumento de 20%, ela passa a custar 120%. Ela passa a custar 120%. Tudo bem? O que significa 120% na forma ali fracionária? Seria 120 por 100. Tudo bem? E aqui eu faço o cálculo do todo, que a gente viu anteriormente. Pego 120, multiplico por 320 e divido o resultado por 100. Olha lá, cancela um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui e um zero daqui. 32 vezes 12 vai dar 384, que é o cálculo do todo. Então, você pode fazer dessa maneira. Então, ó, mais uma vez, vou fazer o cálculo aqui em cima para você. Ó. 100% a mercadoria sofreu um aumento de 20%. Então, ela passou a ser equivalente a 120%. Então, 120% de 120%, né, no caso, no valor que a gente está vendo, que é o aumento de 20% lá dos 320, você vem aqui e faz, ó, 120 sobre 100 vezes o valor do meu todo lá, né, do meu valor principal, que era 320. E aí, cancela um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. 32 vezes 12, 384. Acabou. Beleza? Olha lá. Quanto que é 35% de 436? 35% de aumento, ó. 100% de aumento mais 100% mais 35% de aumento, perdão. 100% mais 35% é 135%. Então, olha lá, você coloca, ó, 135 vezes a quantia, que é 436, tudo dividido por 100. Beleza? De boa, de boa, de boa? 135 vezes 436, ó, não dá para a gente simplificar ali, né? Cortar os zeros. Mas esse valor, 135 vezes 436, ele vai dar ali, ó, 58.860. Dividido por 100, você vai ficar com 588,60. Fechou? 588,60. Tranquilidade, beleza? Muitos cursos durante
a graduação, cursos de administração pública, de contabilidade, né? Cursos aí de matemática financeira em si, eles gostam também de trabalhar com a ideia do fator de aumento. Fator de aumento. Como assim, Vitinho, fator de aumento? Olha só, se uma mercadoria ela custa 100%, ela equivale a 100%, e ela teve um aumento de 20%, então ela passou a custar 120%, certo? Esse 120% na forma decimal seria 1,20 ou 1,2, perfeito? E aí se você faz 1,20 ou 1,2, né, vezes o valor principal, que no caso ele é R$ 320, o resultado já vai dar o valor final, R$ 384. Beleza? Então você pode ir também trabalhar com essa ideia de fator de aumento, que é quando você escreve, ao invés de você escrever 120 sobre 100, você escreve 1,2, você escreve na forma decimal. Tudo bem? Olha aqui o próximo exemplo aqui, ó, 35% de 436. Então, ó, o fator de aumento dele seria, né, 1,35, né? Olha lá, 135% seria 1,35, né? 100% mais 35%, 1,35 vezes 436, se você faz essa multiplicação, você chega no valor final, 588,60. Só que é claro, gente, aqui você tem que ter uma boa noção de multiplicação de números decimais, tá? Então, multiplicar número com vírgula, lembrar de anotar a quantidade de casas decimais após a vírgula lá no seu resultado final, beleza? Tranquilidade? E isso vale tanto para aumento quanto para descontos. Olha lá. Quanto que seria ali um desconto de 40% de 430? Veja bem, você pode trabalhar com a ideia do 10%. Ó, 10% de R$ 430 seria R$ 43, certo? Como eu quero 40%, 4 vezes mais, né? Então, 40% de 430 é só você pegar 43 e multiplicar por 4. 43 vezes 4 ficaria, ó, 43 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12, sobe 1, 16, 1, 17. R$ 172. Certo? Então, 40% de desconto, 172. Então, vamos lá. Pega a quantia 430 menos 172, você vai encontrar 258. Tá vendo? Eu trabalhei com a ideia do 10%. Então, já que 10% de 430 é 43, 40% é 4 vezes mais, né? Seria 43 vezes 4, seria R$ 172. Então, se a gente pega a quantia inicial lá, que era 430, e der esse desconto de R$ 172, 40%, o seu resultado final é 258. Perfeito? Então, essa é uma maneira. Outra maneira, parte de um todo. Ó, a quantia ele era equivalente a 100%. Teve 40% de desconto. Então, passou a custar quanto? 60%. Então, pega 60%, 60 por 100. De quanto? 430. Cancela um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui. 43 vezes 6, ó, 6 vezes 3 dá 18, sobe 1, 6 vezes 4, 24, com 1, 25. 258. Beleza? 258. E é o resultado final. Pô, Vitinho, se eu quisesse fazer esse lance do fator de desconto, como é trabalhado lá nos cursos, como você disse. Olha lá. Fator de desconto. Tranquilo, que é uma forma de escrever, né, em decimal. Ó. 100%, né, menos 40% de desconto corresponde a 60%. 60% é o quê? 0,6. Então, se eu pego 0,6 e multiplico pela quantia, 430, eu vou encontrar aí R$ 258. Beleza? Então, é o mesmo esqueminha, né? Só que seria aí na forma decimal. Beleza?
na forma decimal. Tá? Olha esse outro exemplo. Ó. Quanto que é um desconto de 15% de 360? Né? 15% de 360. 15% de desconto, ó. 100% menos 15% seria 85%. Beleza? Ou 0,85. 0,85 vezes R$ 360. Você já vai ter o valor da quantia, né? Então, vai dar ali, ó, 306, tá? A gente já fez essa conta aqui, ó. 85. Só que aqui eu coloquei na forma de fração para vocês, né? Na forma decimal, ó, 0,85 vezes 360 vai dar 306. Beleza? Tranquilidade? Pô, Vitinho, eu tenho dúvida em multiplicação de números com vírgula. Como que eu faço isso? Olha só, se você está fazendo uma multiplicação de número com vírgula, você tem que contar a quantidade de casas decimais. Por exemplo, ó, quanto que é 320, por exemplo, vezes 0,2? Olha lá, 320 vezes 0,2, ó. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. 0, 0, 0. Pronto, soma. 0, 4, 6, 0. Quantas casinhas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Nenhuma, né? 320 é inteiro. Então, eu vou ter que andar uma casinha para trás. Então, ó, vou ter que andar uma casinha para trás. Ó. Vai ter que vir para cá. Tudo bem? Tranquilidade? Então, você anda uma casinha, tá? Então, ficaria ali, ó, 64, tá? Resultado. Pronto. Bem de boa. Tranquilo? Então, é assim que a gente faz multiplicação de números decimais. Agora, 320, como eu estou multiplicando por 0,2, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Olha lá, 2 décimos. A ideia de fração é sempre mais fácil. Esse 0 corta com esse 0, 32 vezes 2, 64. Acabou. Tudo bem? Moleza, né? De boa, de boa, de boa? Tá bom? Aí, o que, que acontece? Nos próximos vídeos, a gente vai falar de descontos sucessivos e aumentos sucessivos. Quando eu dou mais de um desconto e mais de um aumento, tá? Eu acho que eu consigo até encaixar agora, falar um pouquinho de aumentos, ó. Olha aqui. Vamos falar aqui de aumentos percentuais sucessivos. Quando você dá mais de um aumento em uma mercadoria, olha só. Calcular dois aumentos sucessivos, um de 10% e outro de 20%, sobre uma quantia de R$ 720. Olha lá que beleza, ó. O primeiro, vamos trabalhar com a ideia do fator em número decimal? Fator de aumento. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro foi um aumento de 10%. Então, 100% mais 10% é 110%. Certinho? Em número decimal, 1,1. E multiplica, olha lá, 20% de aumento. Então, 20% de aumento. Vai lá, 100% mais 20%, 120%. Que em número decimal é 1,2. Bom, 1,1 vezes 1,2 dá 1,32. E 1,32, né, na forma decimal, seria 132%. Ou ainda 100% mais 32%. Tá vendo? Então, o que eu quero que você tenha muita atenção. Dar um aumento de 10% e dar um outro aumento sucessivo de 20% não é você dar um aumento único de 30%. Não é isso, tá? Na verdade, é um aumento único de 32%. Isso é um erro comum que as pessoas cometem. Tudo bem? Cuidado, tá? Cuidado. Então, voltando lá, a gente tem que ter esse cuidadozinho aí, tá bom? Então, aumentar 10% e 20% não é aumentar 30%. Você viu ali pelos cálculos que é um aumento único de 32%. Tudo bem? E aí você faz essa quantia, né? Você pega lá, ó, 132, né? No caso, 132% é 132 por 100. E multiplica pela nossa quantia 720. Cancela um zero, né? Dá para cortar um zero com outro zero.
132 vezes 72 vai dar 9.504. Dividido por 10, que está aqui embaixo, fica 9.000 não, fica 950, né, vírgula 4. Ou seja, R$ 950,40. Beleza? Então, cuidado. É só você trabalhar com a ideia do fator. São dois fatores. O primeiro fator de 10% e depois o de 20%. Tudo bem? Tranquilo. Próximo aqui, ó. Calcular 3 aumentos sucessivos. 10, 15 e 20. Então, vamos lá. Ó. 10%, 15% e 20%. Então, seria 1,1, né? 1,15 e 1,2. 1,1, 1,15 e 1,2 deu 1,518. 1,518, que seria 151,8%. Tudo bem? Ou seja, né, 100% mais 51,8%. Olha que interessante, ó. As pessoas acham que aumentar 10, 15 e 20 seria ao todo, né? Ó, 20 mais 10, 30, com 15 seria 45%. A pessoa acha que é aumentar 45%, né? Tudo bem? Né? E não é. Na verdade, não é. Isso é um erro comum. Na verdade, é um aumento único de 51,8%. Tudo bem? Tá? Por isso que fica, né? Por isso que quando a gente está fazendo a conta ali, ó, a gente multiplica os fatores e ficou ali 1,518. Então, pega 1,518, né? Ou 151,8%. Quando você multiplica pela quantia de R$ 580, que é o que ele está calculando agora, você vai achar ali o seu resultado. Beleza? Tranquilidade? Então, é isso que você vai fazer. Tá bom? Aqui eu acabei colocando 720, tá, pessoal? Perdão, não é 720, não. Era de 580, tá? Não era de 720, não. Era de 580. Então, o resultado é outro. Esse aqui é o resultado do exemplo anterior. Beleza? Aqui, ó, eu acabei colocando o resultado da quantia da conta anterior. Então, ali no caso é 580, tá? Aqui também, ó. Aqui não é 72, ó. Aqui é 58, porque um zero vai cancelar com 100, tá bom? E aí, fazendo essa conta aí, ó, 132 vezes 58, olha lá, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 3, 24, com 25, vai 2, 8, 9, 10. Aqui 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, com 1, 16, sobe 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Beleza? Resultado 6, 5, 6, 7. Tranquilo? Como eu preciso dividir por 10, vai ficar R$ 765,60. Beleza? Tranquilidade? Então, é isso. Então, ó, 3 aumentos sucessivos no valor da mercadoria, ó, um aumento de 10%, 15% e 20%, é um aumento único de 51,8%. Tudo bem? Esses 3 aumentos sucessivos, que seria um aumento único de 51,8%, corresponde ali, né, o valor final da quantia de R$ 580 corresponde a R$ 765,60. Beleza, beleza? Tranquilidade? Então, eu vou encerrar por aqui esse bloquinho. A gente trabalhou com a ideia de porcentagem, definição, cálculo de porcentagem, aumentos e aumentos sucessivos. No próximo vídeo eu vou falar de descontos sucessivos, né? Vários descontos no valor de uma mercadoria, que o raciocínio é similar a esse, e a gente faz uns exercícios para fixar a ideia. Beleza? Tamo junto. Te espero aí no próximo vídeo. Valeu!